Você tem duas opções. Ou você caminha pela fé, ou você anda por vista. Vamos entender isso? Eu quero compartilhar com você hoje esse entendimento que eu creio que vai lhe ajudar. Vamos lá ao texto bíblico. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Porque vivemos por fé, pela certeza que Deus existe, e não pelo que vemos. Guarde isso no seu coração. Haverá sempre um conflito entre a fé e o que vemos. Muitas vezes o que vemos vai contra a nossa fé. E o que a nossa fé está mostrando vai totalmente contra aquilo que nós estamos vendo. Muitas vezes nós queremos regular a fé por aquilo que estamos vendo. E não queremos anular o que estamos vendo através da nossa fé. Primeiro, a fé, ela me diz que Deus existe. Só que aquilo que eu estou vendo é uma crença. E essa crença, ela quer mostrar ou tentar mostrar como Deus age e como Deus pensa. Como Deus vai se movimentar, como Deus irá trabalhar na minha vida. Ei, não é como você acha, como você acredita, como você pensa, é pela fé. E muitas vezes a fé, ou em todas as vezes, a fé nos surpreende. A fé nos faz ver o invisível, nos faz acreditar no incrível e nos faz viver o impossível. Mas os nossos olhos, eles estão contaminados pelas experiências que tivemos, que geraram crenças e que agora nos impedem de avançar. Essas experiências geraram crenças limitantes. E essas crenças limitantes querem engessar o agir, o mover de Deus na nossa vida. Só que Deus não tem limites. Jesus ressuscitou Lázaro depois de 4 dias. Jesus curou leprosos. Jesus curou cegos. Jesus restaurou a orelha de Malco. Colocou no lugar. Não há limites. Jesus andou sobre as águas. Como que você, com as experiências que tem, irá crer nessas coisas? Nunca. Porque as suas experiências nunca viram isso, nunca vivenciaram isso. E isso impede você de acreditar. Mas quando você vive pela fé, você entende que nada é impossível para o seu Deus, para aqueles que creem. Jesus mesmo disse, tudo é possível àquele que crê. Você não pode viver pelo que vê, porque isso trava a sua fé, isso te atrapalha. E tudo que é feito sem fé é pecado. Deus quer que você viva não com base nos seus sentidos, audição, visão, tato, olfato, paladar, nada disso. Ou talvez até pela sua percepção, ou pela sua intuição. Não, Deus quer que você viva pela fé, totalmente submerso na palavra dele, acreditando não nas suas experiências, deixe-as um pouco de lado, mas mergulhe nas experiências que estão na palavra de Deus, e você verá que o seu Deus não tem limites. Vou dar um exemplo para você. No Antigo Testamento, lá em 2 Reis, capítulo de número 5, a palavra do Senhor fala sobre Naamã. Você já deve ter ouvido falar. Naamã era o chefe do exército do rei da Síria. E ele ficou leproso. Uma jovem, uma escrava, uma serva judia, que estava trabalhando para Naamã, comentou com a esposa dele, olha, se o meu senhor fosse em Samaria, em Israel, ele seria curado. Lá tem um profeta, tem um homem de Deus. E a serva de Naamã vivia pela fé, com base nas experiências que ela viu ou que ela ouviu acerca do que Deus fez através dos seus servos. E ela não enxergava limites. Enquanto para Naamã não havia cura para aquela menina, ela enxergava o milagre, a cura. Por que ela enxergava a cura? Porque ela vivia pela fé. Quando você vive pela fé, você não se baseia naquilo que alguém disse, ou naquilo que você viu, ou naquilo que você pensa, naquilo que você acha, mas naquilo que você já experimentou com Deus, ou por aquilo que outros já experimentaram com Deus, ou por aquilo que a palavra de Deus ensina, ou porque a própria fé está impulsionando você. A fé, ela não vê barreira. Se tiver um muro, ela passa por cima. Se tiver uma muralha, ela derruba. A fé não tem limites. Quando vivemos pela fé, nós não limitamos o agir do nosso Deus. Por isso aquela menina indicou o seu Senhor para que ele pudesse ir a Israel, porque ela, pela fé, tinha certeza que ele seria curado por causa do seu Deus. E assim, Naamã foi ao seu rei, que escreveu uma carta e enviou para o rei de Israel. Quando o rei de Israel recebeu essa carta, ele ficou indignado, porque ele achou que aquilo ali era uma provocação. Aquilo ali era uma situação que o rei da Síria queria gerar para causar uma guerra, para provocar uma guerra. Mas o profeta Eliseu ficou sabendo e disse, não, pode mandar trazê-lo, ele pode vir, porque ele vai saber que aqui tem um homem de Deus. E o profeta, então, Naamã foi ao território de Israel. Chegando lá, ele não foi recebido pelo profeta, eu estou resumindo. Ele não foi recebido pelo profeta, o profeta mandou um servo dele, que disse, olha, vá e mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. Mas nas crenças das experiências que Naamã
teve ao longo da sua vida, ele pensou o quê? Não, o profeta virá, ele irá orar por mim, colocará a mão sobre a lepra, ou seja, ele, por suas crenças, estava tentando imaginar como Deus iria agir e como Deus pensava. Como Deus iria se manifestar. Ele estava limitando a Deus. Deus não é como você e eu. Nós somos limitados. Deus age da forma como Ele quiser. Deus não se prende ao Cronos, que é o nosso tempo. Deus não se prende a nada. Ele não tem limites. Ele nos surpreende a cada dia. É por isso que temos que viver pela fé. Porque vivendo pela fé, você vai avançar não naquilo que você acha, mas naquilo que você precisa caminhar com base na palavra de Deus, que a fé vem pelo ouvir a palavra. E não vai haver limites. Você não vai limitar a Deus, você vai de fato conhecê-lo pela fé, você vai se relacionar com ele pela fé. A fé diz que Deus existe. E Deus agindo, quem impedirá? Quem pode travar? Quem pode atrapalhar o agir de Deus? Nada e ninguém. Então Naamã queria colocar o poder de Deus dentro de uma caixa. Ele queria restringir o poder de Deus. Ele queria limitar o poder de Deus. Só que, quando ele foi e mergulhou 7 vezes, a cura aconteceu. É isso. Muitas vezes você vem para o Evangelho, para o reino de Deus, trazendo suas crenças por causa de experiências que você teve. E você acha que Deus vai fazer assim, vai fazer daquela maneira, que Deus, em determinados momentos, ele não vai agir, e aí você se surpreende e ele age. Você pensa que Deus vai vir por um caminho e ele vem por outro. Você acha que Deus vai mandar você seguir e ele manda você parar. Você acha, com o seu entendimento, que Deus vai mandar você ir pela direita, Deus manda você ir pela esquerda. Você acha que Deus vai mandar você falar com tal pessoa e Deus não manda você falar com tal pessoa. Você acha que tal pessoa vai ligar pra você e quem liga pra você é uma outra pessoa totalmente diferente. É isso que acontece. Esses dias mesmo eu vivi uma experiência assim. Eu iria fechar um contrato com uma pessoa e, de repente, uma outra pessoa surgiu e eu fechei contrato com essa outra pessoa que eu nem imaginava, eu nem conhecia. Ela veio por intermédio de outra que eu também não conhecia. É assim que Deus faz. Mas estava tudo certo para eu resolver e fechar o contrato com uma. E do nada, eu fechei com outra, que foi indicada por outra que eu não conhecia. Ou seja, não tem explicação. É Deus purinho. E por que eu entendo que é Deus? Porque eu tenho fé. E a fé não limita o agir do meu Deus. Nas minhas crenças, eu acho que tem que ser assim. Tem um padrão. Na verdade, as minhas experiências e crenças, elas geram um padrão. Só que a fé, ela quebra com todos os nossos paradigmas. A fé, ela rompe com todos os nossos achismos. A fé nos leva a viver coisas impossíveis, coisas incríveis, coisas que, humanamente falando, não são aceitáveis. Eu estou vivendo, por esses dias, experiências extraordinárias. Em breve eu vou contar aqui o passo a passo desses testemunhos, tá? Eu até não estou conseguindo fazer os 3 vídeos, porque eu estou de mudança, eu mudei de cidade, a minha vida mudou completamente, mudei de ministério, e foi uma mudança totalmente radical na minha vida. Mas estou ainda servindo ao Senhor, estamos, eu, junto com a minha família, na presença do Senhor, e glória a Deus, vivendo experiências maravilhosas, que em breve eu vou contar o passo a passo, eu vou contar porque são muitos detalhes, são muitas coisas lindas que Deus está fazendo. Uma delas é essa questão desse contrato, que aconteceu assim, eu vou contar depois em detalhes, senão o vídeo vai ficar muito longo. E eu quero me prender aqui no objetivo que é passar para você a visão da fé. Repito, quem vive pela fé, vê o invisível, crê no incrível e experimenta e vive o impossível. Se você está vivendo com base naquilo que você vê, você vai limitar o seu progresso. Você não vai viver o que Deus tem para sua vida. Não adianta. Temos que viver pela fé. O céu quer que você viva pela fé. Deus quer que você viva pela fé. Só que o inimigo, ele quer que você se baseie por aquilo que você está vendo. Eu vou agora pegar só uma palavra desse versículo, que é andemos. Porque devemos andar pela fé e não por vista. E não vivermos por vista. Na sua tradução está escrito, porque andamos por fé, não é isso? Então eu vou ler agora esse andamos. Qual é o significado? Peripatel. Peripatel significa o quê? Fazer o próprio caminho. Agora você vai pavimentar o seu próprio caminho. Como vamos fazer esse caminho? Pela fé. O que mais? Progredir. Porque progredimos pela fé. Porque fazemos o nosso próprio caminho pela fé. Significa também fazer bom uso das oportunidades. Eu vivo as oportunidades, aproveito as oportunidades pela fé. E o que mais? Regular a própria vida. Você vai regular a sua vida pela fé. O que mais? Conduzir a si mesmo. Você conduzirá a sua vida pela fé. Comportar-se. Você vai se comportar como a fé manda. Como a fé está inspirando você. E o que mais? Conduzir a sua vida. Ou se conduzir pela vida. De que maneira? Pela fé. Ou seja, esse andamos aqui significa peripatel. E peripatel é tudo isso que eu acabei de relacionar. É só você colocar, progredimos pela fé.
Conduzimos a nossa vida pela fé. Fazemos o nosso próprio caminho pela fé. É tudo pela fé. Oramos por fé, trabalhamos por fé, fechamos contratos pela fé, agimos por fé, direcionamos nosso ministério pela fé, cuidamos da nossa família pela fé. É tudo pela fé. Nada sem fé, porque tudo que é feito sem fé é pecado. Você vivendo por vista, por aquilo que você está vendo, você está pecando, porque você não está vivendo pela fé. A Bíblia exige um padrão. E qual é o padrão de comportamento, de conduta, de postura do cristão? Fé. É a fé, do início ao fim. Começo pela fé, continuo pela fé e termino na fé. Aleluia! Glória a Deus. Então, e fé, além de dizer que Deus existe, é uma convicção da verdade. É uma certeza. Muitas vezes você não sabe explicar o porquê, mas você tem certeza, porque é uma certeza que vem pela palavra. E a palavra de Deus não falha. A palavra que alimenta a minha fé, o nosso Deus, ele diz o quê? Eu velo pela minha palavra para a cumprir. Ou seja, Deus não vai frustrar a nossa fé, porque ele vela pela sua palavra e é a palavra que gera a fé. Se a palavra não falha, a fé automaticamente jamais falhará. E quem garante a palavra que gerou a fé? É Deus, é o nosso Deus Todo-Poderoso. Então, se Ele me deu uma palavra de cura que gerou a fé para que eu pudesse acreditar que serei curado, Ele vai me curar. Se Ele me deu uma palavra que gerou a fé que a porta irá se abrir, Ele vai garantir que essa porta seja aberta. Ele vai garantir que a provisão vai chegar. Ele vai garantir que algo bom vai acontecer, porque se Ele falou com você, não adianta. Agindo Ele, ninguém, nem o inferno pode impedir. Amém? Acredite nisso. Tome posse dessa palavra e seja hoje muito abençoado pela fé. A fé no Filho de Deus. A fé com base na palavra. É uma base sólida. É uma base milenar que nunca falhou e jamais falhará. Amém? Pai amado e querido, obrigado por essa palavra maravilhosa que chegou para alimentar o nosso dia e nos fazer progredir e avançar durante toda esta semana. Graças te damos, Pai. Obrigado por ter me dado essa palavra hoje, pela manhã, meu Deus, no meu momento ali com o Senhor. E é isso mesmo. Deixamos de lado o que estamos vendo para vivermos pela fé. Abrimos mão das nossas experiências que geraram crenças limitantes para vivermos a fé que não tem limites. A fé que nos leva ao impossível e a glorificarmos ao Senhor aqui nesta terra. Amém e graças a Deus. Fique na paz, que Deus abençoe você abundantemente no nome de Jesus. E amanhã eu volto com mais uma palavra, porque como eu falei, eu estou de mudança por esses dias. A minha vida está muito corrida e eu não estou conseguindo parar para poder ministrar aqui os vídeos, né? As orações. Mas em breve eu voltarei fazendo as 3 orações. Mas pelo menos pela manhã eu estou passando aqui para deixar um recado de Deus do céu para o seu coração. Fique na paz, Deus abençoe você.